Uma das experiências mais doces que já passei na vida foi em um quarto de hospital, em que eu tive a oportunidade de, visitando um paciente, que hoje depois se tornou um grande amigo, inclusive. Estava com ele no quarto e, num certo momento, uma outra pessoa que já estava ali no quarto com ele há algum tempo pediu licença. Na hora que eu entrei, estava de mãos dadas com ele. E então eu sentei, conversamos um pouco e essa pessoa soltou a sua mão e saiu do quarto. Eu não o conhecia. Ele já ia saindo quando então voltou-se um pouco e disse para o paciente: "Eu estou aqui." E saiu. E na mesma hora o paciente riu. E esse grande amigo, depois de rir, olhou para mim e falou: "Ele sempre está aí." E eu na hora não sabia quem era a pessoa, continuei ali um pouco da conversa e então fui saindo do quarto, me despedi e quando cheguei na porta, olhei e procurei onde é que estava essa pessoa que o acompanhava agora há pouco, que disse que estaria ali, ainda falou para ele: "Estou aqui." Eu ia saindo do quarto, voltei e disse para o paciente: "O seu acompanhante não está aqui." E ele falou: "Não, mas ele não é meu acompanhante." Eu falei: "E quem é?" Ele falou: "Ele vem nos visitar, sempre." Eu falei: "Ah, tá, é porque ele falou que estaria aqui, né, e não tá." Aí o meu paciente, esse paciente então, olhou para mim e me deu um novo significado a muita coisa quando ele disse: "Ele sempre está aqui." Quando ele saiu, todos os dias quando ele sai, ele diz para mim: "Eu estou aqui." E ele está mesmo. Ele nunca falta. Ele sempre vem. Ele sempre está. A hora que ele falou, eu ia saindo e voltei para o quarto. E aí então ele me contou que era na verdade um voluntário, que sempre estava ali. Dali para frente, toda a minha noção de voluntariado mudou bastante. Dali para frente, toda a minha noção de estar presente com alguém mudou bastante. Porque na prática, a noção que eu tinha de ir a algum lugar, de estar com alguém, nada se assemelhava àquela certeza daquele homem de que aquele voluntário estava ali com ele. De verdade estava ali com ele. O tempo todo, mesmo quando ia embora. Naquela hora me deu uma vontade, uma sensação tão boa de pensar: quais pessoas será que eu já tenho conseguido gravar de verdade, de maneira que elas saibam ou sintam que eu estarei presente o tempo todo, mesmo quando fisicamente não estou. Ali eu comecei a pensar, logo que fui embora, em questões como eternidade, como é que a gente se eterniza de verdade. Não é por construções, não é por grandes feitos, mas talvez a gente se eternize mesmo pela marca que nós deixamos nas pessoas. Porque até os grandes templos, as grandes coisas, as grandes pirâmides desaparecem com o tempo. Podem durar muito, mas vão sumindo. Mas essas pessoas que fizeram coisas importantes por outras, me parece que elas vão se eternizando na memória das pessoas. Vão permanecendo com elas. Então aquele dia, quando aquele senhor, que bondosamente, hoje o tenho por um grande amigo, inclusive, disse que aquele voluntário estava lá com ele o tempo todo, eu fico imaginando hoje o treino que nós estamos fazendo. Em época de pandemia, por mais que seja o óbvio, que tantas pessoas falem disso, hoje nós talvez estejamos tendo a oportunidade mais clara de testar se estamos verdadeiramente num local com alguém ou só estamos ali, como diz, de corpo presente, sem viver a experiência. A real diferença entre estar presente e estar apenas no local. Essa ideia, esse conceito, me fez começar a pensar se nós estamos ali, às vezes, assistindo televisão, no mesmo recinto, mas não estou com a pessoa do meu lado.
se eu estou mexendo num celular enquanto ela fala, se eu estou fazendo um selfie enquanto ela curte o momento, se eu estou, na verdade, mexendo com alguma coisa e não estou ouvindo ou na presença real daquela pessoa. E não é preciso fazer nada. É, na verdade, estar com a pessoa. Melhor, estar na pessoa. Porque muitas vezes eu peço ao meu filho atenção quando ele está brincando, vendo televisão, mas também tenho que me policiar para que eu não fique, na verdade, vidrado em celulares, em tablets e outras coisas quando ele me chama para falar alguma coisa. E assim é com todo mundo. Já vi pessoas que ficam numa sala cuidando muitas vezes de um idoso que pouco fala, mas às vezes a pessoa está ali, presente, fazendo-lhe um carinho, dando-lhe atenção, perguntando se quer uma água, trazendo-lhe um agrado, fazendo-lhe um bolo. Não está simplesmente com alguém, está em alguém, está na presença dela, estar junto dela. Aquele voluntário, depois daquele dia, daquela pequena frase, estou aqui, criou tamanha certeza na figura daquele paciente que me deu vontade de imaginar quão bom deve ser ter uma pessoa assim, a qual nós lembramos, que nos dá orientação, que nos dá exemplo, que cuida de nós. Um professor que marca o seu aluno, uma esposa ou um esposo que marca o seu cônjuge, um filho que marca o pai, um pai e uma mãe que marcam o filho, se eternizam, se gravam de alguma maneira ali. Essas são figuras que dizem, na sequência, quando passam, estou aqui. Estou aqui independente do tempo, estou aqui independente da condição. Aquela pessoa que amamos, que muitas vezes nem fisicamente está mais, mas que sempre, pela sua postura e sua maneira de ser, a sensação que nós temos é de que está aqui, está de verdade. E sabe estar, mais do que estar presente, é saber estar. Quão bom deve ser ter uma pessoa assim, que sabe estar conosco, que sabe nos proporcionar um bem, um alívio, uma tranquilidade. Mas melhor do que isso, talvez seja ser essa pessoa. Ser essa pessoa que, muito mais do que estar, sabe estar com as pessoas. Na maneira de falar, na maneira de agir, na forma de se comportar, nos exemplos que deixa. É por essas e outras que às vezes nós queremos muito essa pessoa, mas podemos ser essa pessoa. Eu ouvi uma frase maravilhosa uma vez na vida, da qual guardo assim carinho imenso. No dia do seu aniversário, não espere presente das pessoas. Seja o presente das pessoas. E se nós transportarmos isso para a vida inteira, ao invés de ficarmos aguardando que as pessoas nos felicitem, nos tragam algo, felicidade, presente, por que não nós não sermos o presente dessas pessoas de alguma forma? Fazer o bem a elas por meio de nossa maneira de proceder, estando com elas, nelas, de alguma forma, gravando a nossa melhor ideia, nosso melhor sentimento. É por isso que uma certa vez ouvi um texto muito bonito na internet, de autoria um tanto ainda duvidosa, alguns atribuem até a Mário Quintana, mas, salvo engano, já fiz uma pesquisa que identifica que não é do autor, mas um texto muito bonito que questiona quem sabe um dia, e essa figura do quem sabe um dia é para nós pensarmos de verdade se nós um dia teremos essa condição. O texto é mais ou menos assim: quem sabe um dia, quem sabe seremos, quem sabe viveremos, quem sabe morreremos. Saber amar, saber de mim e de si, saber de nós, saber ser um dia, um mês, um ano, uma vida. Mas sentir primeiro e pensar depois, perdoar primeiro e julgar depois, amar primeiro e educar depois, libertar primeiro e ensinar depois, alimentar primeiro e cantar depois, navegar primeiro e aportar depois, viver primeiro e morrer depois.
É uma adaptação de um autor, salvo engano, chamado Paulo Roberto do Carmo, que nos mostra um pouco dos exercícios que podemos fazer, de como agimos para que nós marquemos a vida das pessoas de verdade, estando com elas, servindo a elas. Então, quando nós nos sentimos felizes, quando nós servimos as pessoas com amor, com verdadeiro amor, com dedicação a elas naqueles breves instantes em que estamos, nós temos ali então aquela percepção de eternidade, de mantermos-nos sempre presentes. E talvez aí a sabedoria, aí sim, de um dos mais brilhantes autores que nós temos na nossa literatura, quando Carlos Drummond de Andrade diz-nos então de forma muito límpida sobre como estar para sempre. Quando no seu poema Memórias ele reforça-nos que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Porque as coisas findas, essas, de fato, são aquelas que nós sentiremos saudade, que permanecerão conosco e nós com as pessoas também. Assim nós ficaremos, assim nós estaremos. Então, se fizermos hoje um esforço para pensarmos se estamos de verdade na presença das pessoas, com elas, enquanto estamos no mesmo ambiente que elas, de fato nós estamos melhorando. E muito a nós e a essas pessoas também. Repito, não é na verdade fazer algo, mas é estar de verdade com a pessoa. Se eu estou em silêncio, que eu saiba na verdade sentir e respeitar uma mão dada, que eu estou em silêncio, que eu saiba respeitar o silêncio alheio, mas que eu não perca a oportunidade de servir, colocar-me ao dispor para estar de verdade com a pessoa. Isso talvez nos traga uma felicidade imensa, como a que sinto nessa hora. E por esse motivo, não posso encerrar esse doce de leite e vida dessa semana, a não ser dizendo algo que aprendi há alguns anos com um lindo voluntário. Ao me despedir, dizer-lhes, sem dúvida alguma, estou aqui. Um grande abraço e uma excelente semana a todos.